Então, boa noite pessoal, vamos começar aqui mais uma aula de terça-feira. Antes de eu fazer um apanhado geral aqui sobre as atividades, eu quero só passar de novo no circuito lá com o transistor, trabalhando como chave, para esclarecer algumas dúvidas aqui que surgiu ao longo da semana, né? Eu tô aqui no livro, na versão digital que a gente tem. Aí eu vou aqui no circuito, na página 37, é transistor como chave. Página 37, aqui. Quero dar uma ampliada aqui para poder comentar uma coisinha. Aqui, por exemplo. Ó, e esse aqui é um circuito que esse transistor trabalhando como chave. Esse transistor aqui é o que a gente chama de TBJ, que é o transistor bipolar de junção. Ele tem dois tipos de transistor, tem um NPN e PNP. Aqui a atividade ela fala aqui sobre isso, ó, e fala como é que é a questão do funcionamento, né? Ele tem três cristais diferentes, né, que é o semicondutor, que é dopado. E essa dopagem de semicondutor, ela é feita utilizando, eu pego o material semicondutor, por exemplo, silício, e vou dopar ele com outro material, por exemplo, fósforo. Aí, o que eu faço? O fósforo, ele faz o silício, ele faz 4 ligações na última camada, para ele montar a cadeia dele ali de ligação dos elétrons, né? Só que o fósforo, ele faz 5 ligações na última camada. Então, quando eu jogo um fósforo dentro do silício, o que acontece? O fósforo ele vai ter 5 elétrons para ligar, mas o silício só quer 4. Então, um elétron do fósforo vai ficar ali sobrando. Então, eu vou dopando ele sempre com um elétron sobrando. Aí eu estou fazendo a dopagem tipo N, tipo negativo. Aí, do mesmo jeito, eu posso fazer essa dopagem com tipo positivo. É só usar algum elemento. Eu não estou lembrado qual é o elemento que eles usam aqui agora. Mas eu dopo ele com um elemento que faz 3 ligações na última camada. Aí eu jogo esse elemento lá dentro. Aí esse elemento vai ficar... na hora que vai fazer a ligação, em vez de ficar com o elétron sobrando, vai ficar com o elétron faltando. Para fazer a última ligação, que não dá para fazer porque faltou um elétron, né? Para fazer a junção ali, para inteirar o octeto. Então é a dopagem tipo P que a gente fala. Então, o que o transistor faz é dopar esse 3 cristais de forma diferente e juntar as 3. Aí é onde vão ter esses 3 terminais. Então, um lado eu chamo de emissor, esse aqui de baixo eu chamo de coletor e esse aqui é a base. Então, como é que ele funciona? Ele é igual um interruptor de lâmpada normal, ele é bem simplesinho. Ele funciona assim, ó. Quando eu jogo uma corrente aqui na entrada, e essa corrente, o valor dela não pode ser muito alto. Por isso que ele sempre tem um resistor aqui, que é um resistor para limitar a corrente. Então, quando eu jogo uma corrente aqui na entrada, que é a corrente aqui de base, essa corrente faz com que nessa parte do cristal do meio, essa parte do cristal do meio que está entre os dois cristais ali de coletor e emissor, que tem a mesma dopagem, por exemplo, se é NPN, é neutro, perdão, negativo, negativo, e o meio que é positivo. E o tipo PNP, que é o outro formato, é positivo e positivo, e no meio está dopado negativo. Então, quando eu injeto alguma corrente ali no meio ali, eu faço com que essa região do meio ali, ela diminua a barreira de potencial entre os outros dois terminais do transistor. E diminuindo essa barreira de potencial, ele passa a conduzir, ele passa a entrar em condução, ele fica saturado, que a gente fala, ele conduz, ele fecha a chavezinha, e aí começa a passar corrente por ele. Então, como é que é a configuração dele assim no circuito que a gente faz? A gente sempre coloca aqui, então, um resistor para poder limitar a corrente de base e alguma fonte que vai jogar a tensão no resistor para passar uma corrente. E os dois terminais dele, que é o coletor e emissor, eu vou ligar em algum circuito de tal forma que o terra, que vai fechar aqui o circuito que eu quero acionar, ele não esteja acessível porque o transistor aberto não deixa passar. Aí a hora que o transistor fecha, é como se eu pegasse esse aterramento aqui e levasse aqui para esse ponto da bobina. E a bobina vai receber aqui os 5 volts em cima dela, aí ela vai fechar o contato normal aberto aqui e a lâmpada vai acender. Aqui na frente o livro ele fala melhor sobre isso, ó. Ele mostra, ó, enquanto não tá vindo 0 volts aqui, a corrente de base é 0 miliampere, não tem nada, o transistor é uma chave aberta. Então, se ela é uma chave aberta, a tensão de 5 volts que está aqui em cima, ela vai andar aqui, ela vai andar aqui, ela vai andar em todo o circuito, porque não está tendo corrente,
Então aqui nesse ponto aqui, se eu pegar o meu multímetro e medir a tensão nesse ponto aqui preto, eu vou medir uma tensão de 5 volts. Aí você pensa, professor, mas o 5 está lá em cima, como é que ele chegou aqui embaixo? Quando não tem corrente, não tem queda de tensão. Então ele anda pelos componentes e chega do outro lado aqui. Só que não tem como ele chegar aqui embaixo, né, para conduzir, para chegar aqui no terra, aí vai passar a corrente porque está aberto. Então até o momento, essa bobina minha aqui não funciona. Aí quando o meu microcontrolador vai e manda um pulso de 5 volts aqui, ó. Deixa eu ver, acho que ele mostra aqui no circuito da frente, aqui, ó. Quando manda um pulso de 5 volts, vai passar uma corrente de base, que esse resistor ele costuma ter um valor bem alto para ele limitar bem essa corrente, para ela ficar uma corrente bem pequenininha, porque senão eu queimo o transistor. Aí essa corrente, quando ela vem aqui na base, ele funciona como uma chave fechada. Então aqui, ó, a tensão aqui que era aberta, não tinha tensão, ou seja, era 5 volts, que era a tensão daqui para cá, ela passa a ser 0 volts agora, porque ele fechou a chave. Então se aqui agora 0 volts, ó, chegou até aqui nesse ponto, e aqui em cima tem 5 volts, então aqui no meu relé tem uma diferença de 5 volts. Aí começa a circular uma corrente, que ela vai descer por aqui, a minha bobina vai puxar o contato dela normal aberto e fecha a lâmpada acende. A corrente que está descendo aqui pelo transistor não é igual a que está saindo. A que está saindo é sempre maior do que a que está entrando. Por quê? Porque existe um ganho nele. Ele oferece um ganho aqui na saída. E esse ganho tem a ver com a corrente de entrada, né? Que ele jogou aqui uma corrente na entrada, ela vai somar com essa que está entrando aqui para ter uma corrente de saída. Então, esse ganho do transistor tem como eu medir no multímetro, né? Ele tem um símbolozinho lá de fazer essa medição. Eu coloco as 3 perninhas lá dentro, ele me fala qual é o ganho que o multímetro tem, que o transistor tem. É o jeito de eu verificar ele no multímetro. Agora, se eu quero medir o funcionamento dele como chave, eu tenho que fazer um circuito desse de interface, ó. Uma alimentação de 5 volts, o resistor aqui que o próprio datasheet dele fala qual é, para não colocar base. Aí eu coloco uma cargazinha aqui em cima e um terra aqui embaixo. Aí toda vez que eu der um pulso aqui, ele vai fechar, a minha cargazinha acende. Toda vez que eu tirar o pulso, ele vai abrir, a minha carga apaga. Então eu consigo testar o funcionamento dele através desse pulso aqui. Fora isso, o que eu consigo verificar nele é se ele está em curto-circuito, que é como? Eu não coloco tirei ele do circuito, não coloco nada na base e meço a tensão entre coletor e emissor. Se meça a continuidade. Se der continuidade, que bipar ou tiver uma resistência bem pequenininha, provavelmente isso aqui ele tá colado, né? Ele está em curto. Se não, ele vai ter uma resistência bem alta, porque ele não permite a passagem de corrente daqui para cá se não tiver fechado. Aí eu sei que ele estaria funcionando. E aí para me testar se ele está funcionando com um pulso, eu teria que montar um circuito desse aqui, que a gente chama de circuito de interface, e faço o teste nele, né, para testar. Bem, então assim, essa é a ideia um pouquinho do funcionamento geral aqui do transistor, né, como chave. E eu estava até falando com um colega no início da aula, se você tiver mais dúvidas sobre o funcionamento dos transistores e os tipos dele, é só me falar que eu posso gravar uma aulinha e colocar lá na biblioteca, explicando cada tipo de transistor, né, e o funcionamento básico dele, para a gente entender, até para conseguir analisar o circuito e ver os possíveis defeitos. Se eu continuar passando slide para frente do livro aqui, você vai ver que ele vai explicando isso tudo que eu falei aqui, ó, que ver, acho que ele chega num ponto que ele chega até a mostrar que ele troca o transistor por uma chave. Não, é lá para trás mesmo, que ele vai explicando, né? Porque eu tinha lido esse material aqui. Mas enfim, eu quero voltar com vocês aqui na sala e eu quero voltar aqui nas atividades, né? Para fazer um apanhado geral, porque olha só, o C está acabando e como eu estava falando com um colega aqui antes de começar a aula, ela é bem curta mesmo e não é eu que controlo isso aqui. O período de duração, porque isso que tudo é uma outra pessoa que controla, tem todo um planejamento que eles fazem por curso não passar os 2 anos, então tem alguns vocês que eles dão uma acelerada e aí o aluno tem que arrochar no conteúdo, senão é muito conteúdo e ele não consegue acompanhar. E às vezes tem menos presencial do que deveria, igual nessa aqui, por exemplo, ó, essa UC deveria ter 4 presencial de 8 horas. Só que eles programaram ela para 2 presencial, então acabou que a gente não teve como fazer tanta prática como deveria. Aí o que acontece? Então, vamos aqui nas atividades para a gente fazer um apanhado geral.
para vocês tentar direcionar para a parte da atividade e a parte das dúvidas de cada parte que ficou para trás de teoria, vocês podem me perguntar como no fórum de dúvida e eu vou tentando auxiliar vocês para a gente não ficar com essa falha também. Então, o fórum 1, acho que ninguém teve problema, né? E quem não viu ainda vai ver que não é complicado não. Ele trata aqui, bem no comecinho do curso, eu vou abrir ele aqui, ó. Ele trata bem no comecinho do curso sobre um procedimento que um funcionário fez, tal de Ferreira, para consertar uma placa eletrônica que chegou. Então lá tem uns quadrinhos lá no SCORM falando o que ele fez, assim, o processo que ele fez passo a passo, só para a gente falar de forma geral. Aqui, ó, se ele usou a ferramenta adequada para fazer o diagnóstico, quanto tempo ele levou para encontrar a causa do problema, lá nos quadrinhos já vai falando. Então é mais para você ver a realidade de um diagnóstico, como que deve ser feito, o que eu devo analisar primeiro, que é o primeiro conteúdo que é ensinado no curso, né? Como fazer um diagnóstico, o que eu tenho que fazer, o passo a passo, para fazer diagnosticar algum tipo de defeito no circuito eletrônico. Então esse primeiro fórum, eu acho que ele é bem tranquilo, né? Se vocês derem uma olhadinha lá, acho que não vai ter problemas não. Aí aqui agora, no segundo fórum, discussão, ele é um fórum de pergunta e resposta, então você não vê a resposta do colega enquanto você não postar a sua. Ele fala sobre a fonte de tensão linear. Olha só, ele está mostrando aqui pra gente o seguinte, ó. Aqui eu tenho uma fonte de tensão linear e aqui eu tenho a tensão de alimentação dela, vermelhinha. Ó. Na verdade não é a de alimentação, é a tensão medida nesse ponto depois que ele passou pelo circuito retificador. Então não é a entrada não. Se fosse a entrada, o formato dela era nesse formato aqui, parecendo um senoide aqui, só que ela passava abaixo do zero. Ela vai na parte do zero aqui embaixo e volta. Agora ela está passando só para o lado positivo. Por quê? Porque ela já passou pela ponte de retificação. Chamada aqui de ponte retificação de onda completa. O que ela faz? Ela faz esse semiciclo aqui, ó, que ele estaria aqui embaixo na parte negativa, porque o certo era assim, ó, vem um gominho para cima, vem um gominho para baixo, para cima e para baixo. O que o retificador faz é pegar esse semiciclo que era negativo e reflete ele para cima. Então ele vai e faz igual um M, que ele bate e volta, sempre do lado positivo. Nesse momento eu falo que a minha onda já foi retificada. Ela já é uma corrente contínua. Já passei pela retificação, ela já é corrente contínua. Só que ela não é corrente contínua constante. Ela é uma corrente contínua pulsante. Ela fica pulsando o valor. Então é como se ela fosse... Eu não posso falar de alternada, porque ela não alterna entre negativo e positivo, que é a ideia do alternado aqui. Mas ela não é contínua. Ela é pulsante. Ela é uma corrente contínua pulsante. Ela não é uma corrente contínua constante. Ela é contínua já, mas ela é pulsante. Porque a ideia de contínua aqui é o seguinte: se os elétrons movimentam apenas numa mesma direção, eu falo que é contínuo. Se ele vai na direção e volta na direção contrária, eu falo que é alternado. Ele alterna o movimento dele. Nesse caso, ele não volta, ele só vai e para, vai e para. Então a ideia aqui é ele vai, quando chega no zero, ele parou. Aí ele começa a subir de novo, ele está andando. Aí ele começa a diminuir, quer dizer que ele está freando, parou. Então a ideia é essa. Então a corrente ela só vai numa única direção aqui, ó, seguindo a direção do meu mouse aqui, ó, indo da esquerda para a direita. Beleza. Aí o que acontece? Quando ele mede a tensão depois aqui do regulador de tensão, é essa azulzinha aqui, ó, ele percebe o seguinte, que o regulador ele consegue regular um pedacinho de tensão, mas outros dois pedaços ele não consegue regular e a tensão volta a cair. Então ela não ficou constante como eu queria. Ela ficou um pedaço constante e um pedaço pulsante. Então não adiantou, porque eu queria chegar do outro lado aqui, usar o regulador, é para ela ficar constante. O que deve ter acontecido? O que deve ter acontecido é que algum capacitor deve ter dado problema, porque o regulador de tensão, ele não deu problema. Só que eu tenho que entender como é que ele funciona. Aí aqui no livro, eu vou aqui bem na parte de fonte de tensão chaveada, que aqui ele faz um resuminho sobre o regulador de tensão, que eu achei interessante, que eu estava lendo aqui o material. Que no capítulo 9, ele começa fazendo um comparativo da tensão da fonte linear com a fonte chaveada. E aqui ele fala uma coisa interessante, ó. Olha só como é interessante. A fonte de alimentação linear, ela tem como componente ativo um regulador de tensão. Aí deu o exemplo
LM7805. O que esse LM7805 faz? Ele regula para 5 volts. O finalzinho aqui é a tensão que ele regula. Ó, ele tem a finalidade de manter a tensão de saída constante, que aí é onde o meu circuito ele fica com a tensão na saída sempre igual agora, constante, que é o que não está acontecendo lá. Nesse regulador, a tensão de entrada deve ser maior do que a tensão de saída para que o circuito possa funcionar corretamente. Então, o que ele está dizendo? Que a tensão que entra aqui tem que ser maior do que a tensão que ele regula. Por quê? Porque quando ele recebe uma tensão maior, é claro, tem um limite também. Tipo, ele é de 5 volts, eu acredito que ele suporta até 12 volts de entrada. Aí se deu 12 volts, ele regula para 5. Se deu mais, ele não consegue mais regular, aí você queima ele. Então ele tem que ser na entrada aqui. Por que eu queimo ele? Por causa disso aqui, ó. Por exemplo, esse exemplo. Ele entra 9 volts na entrada e ele regula para 5. Então o que acontece com os 4 volts aqui? Esses 4 volts ele vai ficar aqui para ser dissipado nele em forma de calor. Então ele deu um exemplo aqui, ó. A tensão que vai ficar nos terminais dele é 9 menos 5, 4 volts. Aí supondo que a minha cargazinha aqui, ó, ela puxa uma corrente de 1,5 ampere. A minha carga que tá na minha fonte. Então, 1,5 ampere passando por dentro dele, vezes a tensão nele, que é 5 volts, isso vai me dar a potência. Então, vai dar uma potência de 6 watts. Então, deu uma potência, quer dizer que ele está dissipando energia ali. De que jeito? Em forma de calor. Então, ele está esquentando. Então, quanto maior for essa tensão, mais calor ele dissipa, ele pode derreter os componentes dele interno, ele queima. Então, por isso que eu não posso pôr uma tensão muito alta na entrada, que ele não consegue regular, aí ele vai queimar, porque ele esquenta demais, ele queima no circuito. Então, essa que é a ideia dele. Então, ele tem que ter uma tensão de entrada. Então, olha aqui agora no nosso exemplo aqui, ó. Perceba o seguinte, olha o vermelhinho, ó. Quando a tensão de entrada nele era acima do valor de saída, ó, a saída dele, supondo que ele é, vamos supor que aqui, ó, dá pra ver aqui, ó, vamos supor não, ele é o 7612, quer dizer que ele regula em 12 volts. Então, essa tensão aqui vermelhinha está acima de 12, você pode ver aqui pelo gráfico, ó, que é maior que 12. Enquanto é maior que 12 até 20 alguma coisa, porque eu acho que o de 12 ele aguenta até 24 na entrada. Enquanto ele está vendo a tensão maior, o que ele faz? Chega nele maior, ele vai e regula para 12 volts. Então, enquanto está maior que ele, ó, ele mantém 12 volts na saída. Quando fica menor que ele não dá conta de regular mais. Aí ele deixa a tensão passar sem estar constante. Então, ela vai caindo. Então, o que eu precisaria fazer nele? Eu precisaria fazer com que esse vermelhinho que fica indo lá embaixo e voltando, ele não fosse lá embaixo, ó. Ele subisse e ele não descesse mais, ficasse sempre acima de 12 volts. E quem que faz esse papel é o tal dos capacitores. Aí eu vou bem aqui no material, aqui, ó, e vou abrir mais uma sala, vou deixar um monte de coisa aberta aqui pra mim não sair das partes que eu quero mostrar. Vou aqui na sala de novo e vou abrir aqui lá onde ele fala do circuito retificador, que tem aqui no conteúdo. E também, acho que eu tô dando uma bobeira, que eu acho que também tem no livro. Ah não, mas eu vou aqui no conteúdo, porque eu acho que o conteúdo tem até um videozinho de animação que acho que é mais simples de ver. Então aqui no desafio 1, aonde ele fala aqui da fonte, aqui, ó, circuito 1, né, que é a fonte de tensão linear aqui. Eu vou pedir aqui para ele ativar o Flash Player, porque senão ele não mostra as figuras para mim. Aí eu tenho que vir aqui de novo. Aí eu vou pulando aqui, que eu quero chegar primeiro logo na parte que me interessa, que é aqui na parte do circuito 1. Aqui na parte dos... Vou ganhar mais espaço aqui na tela para poder ficar maior. Aí aqui ele está mostrando aqui que cada componente, né? Mas eu quero a parte dos gráficos aqui. Aqui, acho que aqui que faz a parte dos gráficos, ó. Dá o play aqui e vai mostrar o que acontece nos gráficos. Deixa eu ver se tem de aumentar, não tem. Aqui, o que está acontecendo no momento, ó, ele está mostrando onde ele está medindo. Ó, o vermelhinho está medindo aqui antes do transformador e o azulzinho depois do transformador.
Então, deixa eu passar para frente aqui. Então, aonde ele está medindo aqui antes de ser formado e depois, o que acontece, ó? O vermelhinho é antes. Repare que a tensão ela é alternada, então ela vai positiva e negativa, ó. Então ela passa do zero embaixo em cima. E depois do transformador, ela ainda é alternada, só que ela é menorzinha, porque eu abaixei a tensão. Então o papel do transformador é só isso, só abaixar a tensão. Aí tranquilo. Aí agora vamos para o próximo componente aqui. Próximo componente, aqui agora é antes e depois do retificador. Vamos ver o que acontece aqui. Vou passar para frente um pouquinho. Aqui, ó. Antes e depois. O vermelhinho é antes, então ela é alternada. Agora olha o azulzinho que é depois, ó. Ela fica pulsando continuamente só na parte de cima, ó. Toda vez que é a parte de baixo ela joga para cima, mas ela não desce. Então é isso que o retificador faz, até aí tudo bem. Aí agora vamos ver o que os capacitor faz. Aqui na verdade ele não pôs um capacitor, né? Ele colocou só um de meia onda para ele explicar os dois casos aqui. Vamos só mostrar o de meia onda também para a gente ver o que acontece, ó. Olha só no de meia onda, tanto que ele é diferente de uma onda completa, ó. Quando o vermelhinho está na parte de baixo, ele não gera tensão, ó, fica em zero. Quando vai para cima ele gera. Para baixo não gera, para cima ele gera. Isso aqui é chamado de retificador de meia onda. A diferença de um para o outro é que o outro ele fica dando pulso quando está no vermelhinho embaixo. Ele é de uma onda completa. E de meia onda ele só passa enquanto está em cima, quando está embaixo ele zera. Então vamos agora para a parte do circuito que tem capacitor. Aqui, ó. É esse aqui que eu quero mostrar para vocês o que acontece. Então, dá uma olhada no que os capacitores faz, ó, os filtros faz. Vou passar um pouquinho o vídeo para frente para mostrar logo os gráficos. Olha só aqui. Ó, ele está medindo agora só aqui no azulzinho, não tem vermelho aqui agora não. Então, olha o que acontece, ó. A tensão, quando ela saiu aqui do transistor, enquanto ela estava abaixo de um determinado valor, e quem vai determinar esse valor aqui mais ou menos é o capacitor, porque enquanto o capacitor não carrega, né, o capacitor está aqui do lado aqui. Então, enquanto a tensão começou aqui em zero, ele começa a circular a corrente para o capacitor vai energizando. Quando o capacitor chegar no valor máximo aqui da mesma tensão aqui da rede, supondo que esse transformador é de 24 volts, então quando ele chegou numa tensão assim mais elevada, 24 volts, o que acontece? Aí quando a minha tensão ela começar a diminuir, o meu capacitor que tinha 24 volts, ele começa a pegar a energia dele e começa a jogar aqui na fonte, no regulador de tensão. Só que ele descarrega rápido, dependendo do valor dele. Então essa tensão começa a baixar, mas só que ela baixa bem mais devagar do que ela baixaria aqui no pulso. Ela vai abaixando. Aí quando ele está quase carregando, aquele pulso vermelho começou a subir de novo. Aí ela topa com o capacitor aqui já em cima. Então ela topou com a tensão aqui no alto. Aí ela começa a alimentar o capacitor para o capacitor subir de novo para 24 e consegue manter os 24 aqui em cima. Enquanto isso, o regulador faz o trabalho dele, porque enquanto ele receber tensão maior que 12, ele consegue mandar uma linha reta. Só que ele tem que receber tensão maior que 12. Então quem faz a tensão ficar maior que 12 o tempo todo aqui antes do retificador é quem? É esses dois capacitores aqui. E capacitor em paralelo, eles aumentam a capacidade dele. Então, o capacitor, o principal aqui que está fazendo esse processo é esse cara aqui, ó. É o eletrolítico. Ele que está segurando aqui a tensão para poder ela não abaixar. Quando ele faz isso, ele não deixa isso aqui acontecer, ó. O que aconteceu aqui, ó. Essa partezinha aqui vermelha que ia descer daqui para cá, ó, o capacitor ele faz ela descer. Ela subiu aqui, ó. Aí o capacitor carregou. Quando ela vai descer, ele faz ela descer aqui seguindo meu mouse, ó. Bem mais lentamente. Aí quando ela chegou nessa altura aqui mais ou menos, ó. Aí o vermelhinho já voltou, encontrou ela e volta de novo a comandar o processo. Aí o capacitor carrega de novo. Aí quando ela desce mais rápido, o capacitor vai segurando e encontra aqui. Então ele dá uma suavizada na descida e não deixa a descida ir lá em zero. Como ele não deixa, o meu regulador de tensão vai receber sempre a tensão na entrada que deveria e manter um circuito funcionando. Então o que eu preciso fazer nesse fórum é justificar isso, né? Aí o que eu estou explicando para vocês é a finalidade do capacitor aqui, como mostrou aqui a imagem. Ó, o que ele faz com a tensão. Ele não deixa ela descer mais, ó. Só que ela não ficou retinha ainda.
Aí é onde o regulador entra no processo e fala, não, agora vai ficar reto no valor que eu quero, que no caso é 12 volts. Então, o primeiro capacitor eletrolítico ele consegue manter a tensão e o segundo, ele está ali mais como filtro, né, de eliminar harmônicos, outras frequências ali que vem na rede ali do transformador, ele vai e um capacitor aqui, deixa eu só voltar aqui, ó. Esse capacitor aqui, ó. Esse capacitor ele não é eletrolítico, ele é de outro material, poliéster, e a gente usa muito ele para poder fazer esses filtros aqui. Porque quando a frequência que chega, aqueles harmônicos, umas frequências maior do que a frequência fundamental, o que ele faz? A resistência dele fica baixa e ele faz como se fosse um curto aqui, ó, e manda essas frequências altas aqui para o terra. Então ele elimina elas, não deixa elas chegar aqui no circuito e não atrapalha o regulador de tensão funcionar. Então ele ajuda o regulador de tensão funcionar porque ele elimina os harmônicos, as outras frequências que surgem aqui na rede por causa do transformador aqui e também da rede, né? Tá cheio de carga não linear e ela fica com a frequência diferente de 60 Hz. Esse capacitor tem a função de eliminar essas frequências, ele faz um papel de filtro aqui. E esse aqui também faz um filtro um ajuste mais fino ainda. Se passou alguma irregularidade pelo regulador de tensão aqui, que não vai dar 12 volts certinho, passou alguma frequência que pode fazer oscilar, esse capacitor vai e joga essa frequência aqui para baixo e faz o circuito ficar perfeitinho em 12 volts aqui. Então é essa que é a ideia basicamente, né, que está nesse fora aqui. Então ele mostra isso, aí ele fala para você levantar as hipóteses do que pode estar com defeito, né, e depois que você levantou as hipóteses, né, entendendo como funciona cada componente aqui, aí você consegue falar se o problema, qual é de verdade o problema que está acontecendo. Nesse caso aqui, né, é muito provável que seja nos capacitores, né, no capacitor que mantém a tensão ali acima de 12 volts. Então, o for discussão 3, aqui, vou abrir ele. Esse for já está mostrando aqui a fonte chaveada, como é que ela funciona. Essa fonte é o que eu ia falar aqui na aula aqui de hoje, para vocês entenderem. Mas eu vou pegar uma imagem do livro e ela, para vocês entenderem mais ou menos o processo, o que é cada coisinha nela aqui mais ou menos. Eu vou abrir aqui no livro, aqui na parte da fonte chaveada, vou tirar um pouquinho aqui o zoom. Aqui é interessante, ó, a gente olhar bem aqui, ó. Depois vocês dão uma lidinha direitinho nisso. Mas esse diagraminha de bloco aqui, ele mostra um diagraminha de bloco, mostra cada etapa dela. E depois ele vai mostrando como funciona cada circuito desse. Então, no geral, a fonte chaveada, ela tem umas vantagens em cima da linear, porque a linear, ela gasta energia de circuito, ela dissipa calor, ela pode esquentar muito. A chaveada já não faz isso e ele explica aqui por quê. Porque ele usa um transistor para fazer o chaveamento, não é o regulador de tensão. Então ele não dissipa calor, porque ele não usa, ele até explica aqui na frente, ó, que ó, é bem essa parte que ele está explicando aqui, ó, para ele explicar direitinho por que é melhor. Porque o transistor que vai fazer o chaveamento aqui, ó. Então olha só, esse transistor, a hora que ele está aqui na parte aqui dele da base, não tem nenhum acionamento aqui na base dele, aqui na verdade no gate dele, porque esse aqui é um MOSFET, não é um TBJ. Quando ele não tem nenhum tipo de tensão aqui na base, ele não vai fechar entre dreno e fonte. Então, quando ele tem, que é o caso quando ele tem, ele vai fechar entre dreno e fonte. Quando ele fechou, é uma chave fechada. Então aqui é 0 volts, então a corrente está passa direto pela chave, ele não gasta energia nele, não tem dissipação. Igual tem aqui, que tem uma diferença de 4 volts aí, a energia é gasta aqui no regulador. E aí quando ele não está recebendo aqui do circuito de controle um acionamento, a chave aqui fica aberta e a tensão que vai ficar aqui agora vai ser a tensão de 12 volts, que é a tensão entre o terra e o pino de 12 volts aqui. Então, o meu transistor é uma chave aberta, ele não está dissipando energia porque não está passando corrente. O que faz o material dissipar energia é quando passa corrente. Então não está passando, ele não dissipa, e quando está passando, que é aqui no anterior, como ele é uma chave fechada, a resistência dela é quase zero, então seria 10 amperes vezes zero, e vai dar uma potência, ele está até mostrando aqui, ó, potência de
0 volts. Então, ele não gastou energia nele, ele não dissipa energia. Então essa é a vantagem. Só que esse tipo de circuito é um pouquinho mais complexo do que o linear. Ele tem esses bloquinhos que são vários circuitos internos que vai trabalhar nele. Então não é toda fonte que tem essa retroalimentação aqui, ó, que se quer para ela garantir um melhor controle ainda, que a fonte chaveada ela pode ter um controle muito bom da tensão de saída. Mas no geral ela é o seguinte, ó, ela tem um filtro de entrada, para ela já dar uma filtrada na tensão que vem de entrada. Caso a tensão venha maior do que deveria para a fonte, para não queimar a fonte, ela já no circuito de proteção ela já elimina. Aí tem a retificação primária. Essa retificação primária, ela faz a corrente ficar contínua pulsante. É aquela que fica só aquele Mzinho pulando. Então ela não ficou contínua, constante ainda não. Aí tem um circuito chaveador, que é o transistor, vai fazer o papel agora de chavear. Que aí eu vou explicar ele melhor já já. Aí tem o transformador isolador, porque aí mesmo ainda vindo aqui ainda aquelas outros harmônicos pode aparecer, ou qualquer outro tipo de problema que vem na rede ali, que pode vir ali na minha contínua pulsante, esse transformador isolador, o que ele faz? Ele isola a tensão de um lado do terminal do outro lado. Esse transformador isolador aqui, ele normalmente ele não é um abaixador ou elevador não de tensão. Ele só isola, ele pega a mesma tensão de entrada e manda ela para a saída, só que ele não abaixa a tensão, mas ele também pode ser um abaixador, se for o caso. Aí ele abaixa a tensão, entra na entrada e sai na saída uma tensão diferente. Aí como as bobinas dele, elas não estão interligadas, elas só têm um núcleo em comum, então através do campo magnético ele vai gerar uma nova corrente do outro lado. Então se a corrente da entrada ela está cheia de harmônio, de problema, só por esse transformador eu consigo fazer essa correção. Porque a corrente de entrada não vai ser igual à de saída, porque ela vai ser gerada novamente pelo princípio do eletromagnetismo. Então esse transformador faz esse papel aqui. E tem a retificação final com o filtro, e aí tem a tensão de saída já retificada, né? E aí esse circuito aqui de baixo é o de alimentação, ó. Aí eu coloco ele na saída, aí eu tenho um circuito isolador que vai ver qual a tensão que está aqui e vai mandar bem aqui para o circuito comparador. Aí o comparador ele compara a tensão de saída com a tensão de referência. Se ele estiver dando um valor diferente, ele vai mandar um sinal aqui para o controle de alta frequência, que vai mandar um sinal para o circuito chaveador, vai chavear aqui, para ele controlar de novo aqui para tentar melhorar a tensão de saída. Então isso aqui é uma retroalimentação. É ele conferindo, ver se está saindo certinho. Se a diferença entre a tensão que era para sair for diferente da tensão de referência, o circuito comparador, que é um circuito usando um amplificador operacional, ele compara. Ele tem uma tensão de entrada e uma de referência. Se a tensão de entrada for maior que a de referência, ele manda um sinal na saída. Se ela for menor que a referência, ele não manda nada. Então eu vou ter a noção do que está acontecendo por essa comparação aqui. E quanto maior for a tensão de saída, maior do que a de referência, maior é o pulso aqui, diferente vai ser o sinal que ele manda aqui para o circuito chaveador. Então, comparando aqui agora esses bloquinhos com esse desenho que está aqui no nosso circuito, ó. Então, essa primeira parte aqui da minha fonte chaveada, aqui, ó, onde tem um fusível e o varistor, esse aqui é um varistor, essa é a parte de proteção. Ela está funcionando como esse bloquinho filtro de entrada. O que ela faz? O fusível, porque se vier uma corrente muito alta, ele queima. E... opa, estou no errado. Aqui. O fusível, porque se vier uma corrente muito alta, ele queima. Aqui. Fusível, ele queima. E o varistor é que quando ele recebe uma tensão maior do que a tensão dele programada, ele tem uma resistência, essa resistência dele vai para um valor bem baixo. Então ele vira um curto-circuito aqui, ó. Aí ele faz a tensão, em vez de ir lá para a carga, ela vai entrar em curto, ela vai girar tudo por aqui. E quando ela gira por aqui, a corrente fica tão alta que queima o fusível. Então o fusível queima porque o varistor entrou em acionamento para proteger a fonte. Então por isso que ele é chamado de circuito filtro de entrada. Depois tem um filtro de linha. Esse filtro de linha aqui é onde tem esse capacitor, esse transformador aqui e esse outro capacitor. Esse filtro aqui, ele não abaixa a tensão. Ele simplesmente faz
pegar as frequências que estão fora da frequência fundamental, fora da frequência de 60 Hz, e elimina elas aqui para a parte de baixo, para não deixar chegar a frequências diferentes aqui na retificação, senão ele pode alterar o processo na hora de retificar. Então, esse é o papel desses três caras aqui, ó: capacitor, transformador e capacitor. Se eu observar aqui, ó, eu sei que esse transformador não está baixando a tensão. Por quê? Porque se você observar, repara que esse capacitor aqui, ele é de 250 volts. E aqui a entrada aqui, ó, é 127 volts. Então, por que eu ia usar um capacitor de uma tensão nesse valor, se o meu circuito já abaixou a tensão aqui para uns 24 volts? É porque aqui não abaixou. A função desse transformador é para fazer aquele processo que eu te falei, para poder eliminar as frequências aqui, né? Pelo processo aqui de retificação aqui, né? A forma que funciona aqui, esses três caras em conjunto aqui, ele consegue eliminar as altas frequências, ele trabalha como um filtro. Então ele dá uma eliminada. Aí, mas e se passou alguma coisa por aqui, né? Aí eu venho aqui para a segunda parte aqui, ó, do meu circuito, que é nesse outro parte aqui do filtro, né? Que é o filtro passa baixo. Tudo isso aqui, ó, tá dentro do filtro de entrada ainda, né? Eu tenho a proteção, eu tenho o filtro de linha e tenho o filtro passa baixa. O que é o passa baixa? O passa baixa, que é esse cara aqui, ó, indutor e capacitor, ele faz o que? As frequências que vier bem alta, que não conseguiu fazer o filtro da linha aqui, ela vinha bem alta, esse indutor ele entra em curto aqui, porque frequência alta, o indutor ele passa a ter alta resistência, então ele faz a corrente ficar bem baixa. E esse capacitor aqui, ele faz com que aconteça um curto, porque a resistência dele fica bem pequenininha. Então, passa pouca corrente e a pouquinha que passa, desce por aqui e vai embora. Então, ele não deixa passar as correntes de alta frequência, só deixa passar de baixa frequência, que é a que eu quero, para poder eliminar, né? Porque o ideal era as minhas frequências de 60 Hz aqui, ó. Todas as frequências dos outros harmônicos que tiver na rede, eu vou filtrando. Aí chega nesse cara aqui, ó. Aí esse cara é esse bloquinho aqui, ó. É o circuito de retificação primária. O que ele faz? Ele vai pegar a minha onda agora, que é alternada, aquela que vai fazendo o Szinho lá, vai fazer ela ficar pulsante. Então, depois que passa por esse cara aqui, a minha tensão desse terminal para frente, ó, entre os dois terminais, esse aqui é um terminal de saída, esse aqui é outro. Então, a tensão desse conjunto para cá, ó, para a direita, é tudo contínua, já não é mais alternada, mas só que é contínua pulsante. Ela fica, o elétron dela freia e acelera, mas ele não volta para trás mais, só vai para frente. Só freia e acelera. Beleza, ainda tem aqui esse capacitor também, que tem a função de outro filtro aqui também. E fazer aquele controlezinho que eu expliquei para você já de tentar dar uma amenizada na onda, né? Lembra que a onda é pulsante, mas aí quando passa por esse capacitor aqui, ele faz ela dar uma suavizada. Mas repare que aqui não tem um regulador de tensão, né? Que é aquele que vai fazer ela ficar em 12 volts direto. Então ela ainda está meio que ainda pulsante. Não está pulsando tanto quanto ela sai daqui, mas depois que ela passa pelo capacitor, ela ainda pulsa um pouquinho. Aí o que acontece? Aí chega aqui agora, nesse circuito aqui, ó, que é o transformador isolador de alta frequência. Esse circuito 4 aqui é essa junção desse transformador aqui, ó. Olha só, esse transformador, ele tem uma bobina aqui, ó, esse pontilhado, quer dizer que é o núcleo dele. O núcleo dele é comum para essas bobinas aqui, ó. Aqui tem uma bobina, aqui tem outra, aqui tem outra e aqui tem outra. Então é um núcleo comum. O que acontece aqui, ó? Quando chega uma corrente que não é constante no transformador, ele faz com que o núcleo passe a circular um campo eletromagnético. Então, aqui nessa bobina vai ter um campo eletromagnético alternado também. Alternado assim, pulsante. E quando o campo eletromagnético ele não é constante, na outra bobina que ele passar, ele vai induzir uma corrente nela. Então, olha tanto que é interessante. A corrente que vai girar por essa bobina e vai embora aqui, ela não vai ser a mesma que vai estar do lado de cá. Aqui vai ser outra corrente. Então, essa aqui não tem... Ela tem a ver com essa, mas ela não é a mesma. Então, se essa corrente está com defeito, ainda não filtrou bem,
ela não é a mesma que sai de cá, ela é uma nova corrente, por isso que ela é um isolador, porque não tem contato essa bobina com a bobina de cá. E esse núcleo aqui do transformador, ele está comum para essa bobina e para essa. Então, quer dizer, essa corrente que passa aqui, ela vai produzir aqui um fluxo magnético. Eu falei onda eletromagnética, desculpa, é um fluxo magnético. E esse fluxo magnético vai induzir corrente nessa bobina e nessa aqui, ó, do lado. Que é um outro circuitozinho aqui, que é um circuito aqui, acoplador aqui do meu cérebro, que é o meu microcontrolador. Esse aqui é ele que está controlando a minha fonte, nesse caso aqui. Mas, como é que esse transformador vai funcionar? Aí que entra esse cara aqui, ó, que é o transistor MOSFET. Para essa corrente passar por aqui, pelo transformador, ela tem que ter uma diferença de potencial. E aqui em cima, ó, eu tenho um potencial que está chegando, mas eu não tenho uma referência de zero, que é o aterramento, ó, porque ele está aqui embaixo. Ó. E ele não chega aqui em cima, porque olha só, qual é o único jeito de chegar lá em cima? Seria subindo por esse caminho aqui e passando pelo MOSFET, mas aqui não passa, ó, porque o transistor MOSFET, ele tem aqui uma ponte aqui infinita, aqui de resistência infinita, então ele não deixa atravessar nada por aqui. E o outro caminho seria por aqui, ó, entre o dreno e a fonte dele aqui. Mas para isso acontecer, ele tem que estar chaveado, tem que estar fechado. E quem é que fecha ele? É um pulso que o microcontrolador dá por aqui, ó. Quando o microcontrolador manda um pulso aqui, sei lá, 5 volts, aqui vai ter uma queda de tensão aqui, e vai chegar uma tensão bem baixinha aqui, que é a tensão que ele precisa no gate. E quando dá essa tensão, o meu gate, o meu transistor, funciona igualzinho aquele outro. Ele é uma chave que fecha entre dreno e fonte, e aqui ele vai jogar então que esse aterramento aqui, ó, por esse caminho, bem aqui, ó. Aí essa diferença de potencial faz circular uma corrente pelo transformador, e essa corrente passa pelo transformador, faz todos os outros circuitos aqui, ó, funcionar, os que estão do outro lado do transformador. Então esse cara ele é muito importante. Se ele queimar, ele para de fazer chavear. Aí a minha fonte não é mais chaveada, que ela é chaveada justamente por isso, porque ela vai fazer o controle de chaveamento, que é o que vai dar vai fazer esse fluxo magnético ficar alternando aqui dentro, é por causa desse chaveamento. E ele chavia várias vezes por intervalo de tempo, bem rápido. Então esse chaveamento dessa fonte aqui, abrindo, fechando, faz a minha corrente aqui ficar parando e indo, parando e indo, parando e indo, parando e indo. E esse variação de corrente produz um fluxo alternado. E esse fluxo alternado é o que gera a corrente na saída. Se o meu fluxo não for alternado, ele for bem fraquinho, aí a minha corrente de saída é bem fraquinha e a minha tensão de saída não fica boa. Então por isso que quem controla a tensão de saída é esse cara, com o chaveamento dele. E ele chavia pelo pulso que é mandado aqui na entrada dele. Se ele entrou em curto, o que vai acontecer com ele? Ele vai fazer aqui o TEA ficar direto ligado aqui, e a corrente vai ficar passando aqui o tempo todo. E ela passando aqui o tempo todo, quando ela passa por aqui, qual é o único caminho que ela tem para poder passar? Por esse resistor aqui para ela ir para o terra. Esse resistor, que ele é de 0,55 ohms, que é bem baixinho, ele vai ficar sobre corrente o tempo todo, assim, corrente em cima dele o tempo todo. Ele vai dissipar muita energia, e como a potência dele é de 1 watts, pode ser que ele queime. Então, o que a atividade fala é que esse R10 ele está chamuscado. Se ele está chamuscado, é porque ele está dissipando muita energia, mais do que deveria. Então, o que pode acontecer? Aí você vai olhar, para chegar a corrente nele, tem dois caminhos. Ou ela vem aqui pelo MOSFET aqui, quando ele fecha, ou ele vem aqui, ó, pelo microcontrolador aqui, ó, quando passa por esse resistor de 1K. Mas se esse resistor de 1K tivesse queimado, você também ia ver lá, porque ele ia ficar queimado. Quando um resistor queima, ele estraga, você ia conseguir perceber que ele estaria queimado. E aqui fala que quem está chamuscado é só esse aqui. Então possivelmente esse cara não está queimado, mas seria um cara a se testar. Ele não está queimado, então, porque se ele tivesse queimado em curto, talvez os 5 volts poderia estar chegando aqui em cima, e 5 volts aqui em cima de uma resistência de 0,55, ó, 5 volts dividido por 0,55, daria uma corrente de 9 amperes. Aí, uma corrente de 9 amperes vezes 5 volts, que é que está em cima do resistor, daria uma potência de 45 watts. E ele só aguenta 1 watt, aí ele ia queimar, né? Aí ele nem ia estar chamuscado, ele já estaria queimado. Mas enfim,
o que pode estar acontecendo? Então, pode ser esse resistor ou pode ser esse transistor aqui, ó. Esse transistor, se ele fechou um curto aqui, vai fazer essa corrente aqui passar direto. O que isso pode acontecer? A minha fonte deixa de ser chaveada, porque não tem mais quem chavia. Vai ficar passando corrente aqui, que é a corrente da retificação aqui, ó, diretão o tempo todo aqui para esse resistor. Ele vai ficar sendo forçado a ficar dissipando energia. Como ele é só de 1 watts e está passando uma corrente aqui nele o tempo todo, ele vai ficar dissipando e vai começar a aquecer. Aí vai começar a mudar de cor, né? Porque ele está esquentando. Então, é verificar a possibilidade então do que pode estar acontecendo, esse resistor ou aqui. É só justificar os dois componentes que podem estar estragados. Se você fosse testar essa fonte para diagnosticar o defeito, o seu diagnóstico deveria ser feito nessas duas hipóteses aqui, ó. Verificar se esse resistor está com problema, porque ele está direto aqui. Se esse transformador aqui, a bobina dele está em curto-circuito, aí talvez ela pode fazer chegar uma corrente alta, e toda vez que o meu transistor chavia aqui, vem uma corrente bem alta que o meu resistor não está suportando. Ou se o próprio transistor está em curto e está fazendo passar uma corrente aqui maior do que deveria e está danificando o meu resistor. Resistor, pessoal, é a coisa mais baratinha. Então, se eu for lá, ele está queimando, eu vou e troco para outro resistor e ele continuar e queimar de novo, então não era o resistor. Resistor não queima à toa, alguém faz ele queimar. Então, sempre que estiver consertando uma placa e ver um resistor queimado, beleza, troca o resistor, mas tenta descobrir o que queimou ele, porque ele limita a corrente, mas o circuito é feito para ele aguentar o que vai passar por ele. Se ele não está aguentando, alguém não fez a tarefa de casa, o dever de casa, e aí sobrou tudo para ele. Então, nesse circuito aqui, então, esse é o processo geral dele de funcionamento, ó. E quem faz o controle aqui da minha chave fechar ou abrir é esse cara aqui, ó, que é o microcontrolador. Então, nesse caso aqui, ó, a retroalimentação dele, aqui da parte de baixo, é feita pelo microcontrolador. Então, eu não precisei usar um amplificador operacional e tudo mais. Então, esse aqui é um tipo de fonte chaveada que eu estou usando um controle, porque e como que eu estou fazendo o controle da saída? Por essa bobina aqui, ó. Essa bobina, ela tem esse mesmo núcleo em comum. Então, ela é a corrente que é gerada aqui saindo para a saída aqui da minha fonte. De certa forma também eu tenho uma alimentação vindo para essa bobina aqui, ó, porque é o mesmo núcleo em comum que recebe o mesmo fluxo magnético. Então ela, de certa forma, ela alimenta essa parte de baixo aqui, ó, o pino 7. E alguma coisa dela vem aqui pro pino 2 também aqui. Então assim, depende de como é que eu configurei o microcontrolador, essa corrente que vai vir por aqui, ó, ela vai dar algum sinal aqui, e esse sinal que vai controlar aqui o pulso, se é mais rápido ou mais devagar. E o controle desse pulso aqui é importante, essa retroalimentação, por causa disso aqui, ó. Ele até mostra aqui na frente um exemplo, pois eu aconselho vocês a ler, esse aqui, ó. A retroalimentação faz isso, ó. O que ela faz aqui, ó? Quando eu diminuo a tensão VCC aqui, que é a tensão na saída, né? A tensão já retificada pela minha fonte. Quando ela diminui, o que acontece? O pulso que eu mando lá no meu MOSFET, o meu transistor, ele fica mais largo. Então, ele fica mais tempo fechado, mais tempo aberto. Mais tempo fechado, mais tempo aberto. E aí, o que isso acontece? Ele vai ficar mais tempo ligado. E a tensão que vai ficar no transformador, a induzida no transformador, ela vai aumentar. Então, com isso, eu faço com que a tensão lá na saída da minha fonte, ela também dê uma variada, né? Para dar uma controlada. Agora, se a tensão na saída da fonte ela está aumentando em vez de diminuindo, a tensão que eu quero retificar, ela ficou maior do que deveria, o que ele faz? Ele manda pulso mais estreito, ou seja, chavia bem rápido, e liga e desliga bem rápido, ele fica mais tempo desligado, mas ele liga e desliga, fica menos tempo ligado e diminui a tensão de saída. Não sei se você já reparou, quando você está lá no seu estabilizador de sua casa, e seu estabilizador começa a ficar fazendo barulho, tac, 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 o tempo todo. Não sei se você já perceberam isso. É porque o estabilizador do computador, ele é uma fonte chaveada. Então, por que ele fica ligando e desligando bem rápido? É quando a tensão na saída, né? Na saída lá pro seu computador, está ficando maior do que deveria. Para mim não queimar seu computador, a fonte, o que tem lá depois, aí a minha fonte chaveada, que está lá dentro do meu estabilizador, o que ela faz? Ela começa a dar pulso bem rápido. Ela começa a chavear, tac, 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 tac.
chaveando bem rápido, ligando e desligando. Para quê? Porque quando ela faz isso, ela faz com que a tensão na saída da chave, né, da fonte chaveada, diminua, para não queimar seus componentes. Agora, se a tensão na saída está ficando baixa, aí ele faz dar um pulso mais largo, mais tempo ali ligado à chave, para ter mais tempo corrente no transformador, para ele conseguir recuperar a saída de tensão e manter a tensão que ele quer na saída. Então o que ele tenta fazer é manter a tensão na saída. O estabilizador do seu computador, ele tem essa função. Então ele tem que estabilizar a tensão na saída para o seu computador. Então quando ele percebe que a tensão está menor que deveria, ele mexe nesse pulso para aumentar a tensão na saída. Quando ele percebe que a tensão está maior que deveria, ele começa a chavear bem rápido para poder diminuir a tensão na saída, para manter a sua carga, o que está sendo alimentado pelo estabilizador, com a tensão ideal. E se ele não conseguir com este chaveamento, aí o circuito dele de proteção que está lá atrás atua e ele vai e desliga. É quando o seu estabilizador vai e acende a luzinha vermelha e pronto, não deixa passar mais nada. Lá em casa, como a tensão lá é muito ruim, né, não tem qualidade, muita energia, tem época lá que eu estou usando o computador e meu estabilizador fica doidinho, começa a chavear, pá, pá, pá. Aí de repente ele vai acender a luzinha vermelha de emergência e desliga tudo. Que é, a tensão da fonte entrou maior do que deveria, o meu circuito de proteção atuou e o meu estabilizador foi e desligou a tensão de saída. Que ele não conseguiu chavear para regular, ele desliga. Mas quando ele consegue chavear, ele começa primeiro chaveando. E aquela barulheira de ligando e desligando. Mas eu ainda estou usando o computador. Mas já é um sinal para mim, ó, vou ter que fazer alguma coisa porque ele não está conseguindo não, ele já está chaveando muito rápido. Vai indo, ele pá, cai tudo, não consegue manter. Então essa é a ideia desse Ford Discussão 3. E agora, pessoal, tá dando as 10 horas, mas eu acho que vai dar tempo de eu só falar do Ford Discussão 4 aqui. Eu não sei se vocês já foram no simulador, eles não são muito complicados. Se você já souber mais ou menos onde é o defeito, você mede duas coisinhas lá, você já encontra o defeito. Mas se alguém tiver com dificuldade para encontrar o defeito nos dois simuladores, a gente pode mandar uma mensagem para mim que eu gravo algum vídeo falando sobre os simuladores. Que eu pensei que ia dar tempo de falar nessa aula, mas acabei enrolando, não deu tempo. Aí a última aqui então para finalizar, ó, que é esse fora aqui, ó. Também agora ele é bem tranquilo, ele não tem muito agora que ficar analisando circuito, é só questão de custo de manutenção. Então, imagine que você trabalha como técnico de manutenção numa empresa onde a manutenção dos equipamentos é vital para atender a demanda da produção. Ao realizar o diagnóstico de um determinado equipamento, você percebe que o custo da manutenção será muito superior ao preço de equipamento novo. Diante dessa situação, discuta com a turma os seguintes pontos. Como você deverá proceder com o orçamento? E no caso do equipamento pertencer a terceiros, o procedimento será o mesmo? Então é só assim para fazer vocês pensar e ver também lá na teoria sobre manutenção, até qual valor compensa da manutenção, até qual valor compensa trocar. E qual o prejuízo que eu tenho em trocar? Talvez o circuito é barato, mas o tempo que eu vou levar para trocar ou alguma coisa assim pode inviabilizar. Então assim, são alguns fatores que tem que levar. E se a máquina não for sua, for de um terceiro, eu posso trocar material dos outros lá, sem autorização? Então essa é uma coisa que quase que pessoal. Vocês vão ler essa questão de orçamento e vão responder essa perguntinha para mim aqui. Então essa aqui não tem muita dificuldade não. Então mais é esses dois circuitos que eu comentei e os dois simuladores, que eu quero que vocês dêem uma olhadinha, ver se vocês conseguem fazer as medições. Porque o simulador desse curso é aquele simuladorzinho que só consegue medir diferença de potencial, né? Então você tem que usar a estratégia de medir diferença de potencial. Entender o seguinte, que se tem uma tensão de um lado e tem ela do outro lado, é porque aquele componente ele não está passando corrente por ele, então não tem queda de tensão. Então é como se ele está em chave aberta, né? Não está passando corrente por ele, ele não está deixando passar corrente, então fica a tensão do lado é igual. Agora se eu medir a tensão de um lado e do outro lado já deu uma tensão diferente, está tendo uma queda nele, então possivelmente está chegando corrente nele. Então possivelmente ele está funcionando. Então é mais ou menos essa estratégia que eu uso para poder entender se o componente está funcionando ou não está funcionando. Então é isso aí, pessoal. Eu vou encerrar a aula aqui então, né? Acabou o nosso tempo aqui. Gravei a aula, vou postar na sala de novo, né?
amanhã eu já posto essa aula e se eu enrolar pra postar, alguém me cobra, por favor, porque às vezes é correria que é muito, eu acabo esquecendo de postar. Mas eu posto na aula e aí eu peço que vocês tentem ler esse material direitinho da fonte aviada e qualquer dúvida lá, um componente que você não entendeu, você corre e me pergunta, que aí eu tento passar as informações para vocês assim do jeito mais simplório possível. Certinho? Boa noite a todos então e até a próxima. Por nada.